Olá, meu nome é Eduardo, sou professor de Biologia e na nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre princípios da mutação, recombinação gênica, seleção natural e adaptação, ok? Sejam bem-vindos. Antes de começar a falar sobre tudo isso, nós temos que falar sobre a teoria sintética da evolução, certo? Ou também conhecida como neodarwinismo. Essa teoria ela sintetiza bem como a evolução hoje pensa. E ela é baseada basicamente na teoria que Darwin propõe, só que observando os fatores evolutivos como a mutação, a recombinação gênica e a seleção natural. Essa teoria ela é a mais aceita também, porque depois de os estudos que Mendel descobriu, né, sobre genética, ele conseguiu embasar muito do que Darwin pensava, mas na época não poderia provar. Ok? Vamos lá. Aqui basicamente a gente tem um resumo do neodarwinismo, né? Que vai ser a junção da seleção natural e a genética, né? Aí ele coloca aqui, população como unidade evolutiva, que é isso. Para todos os evolucionistas, as populações de todos os seres que existem, elas estão em constante evolução. Lembrando que essa evolução é muito lenta, certo? Os fatores principais que vão auxiliar ou que vão influenciar na evolução, certo? Quando existir mutação gênica, mutação cromossômica, recombinação gênica e imigração, a variabilidade genética vai aumentar. O que é isso? A variabilidade de genes diferentes entre aquelas populações vai ser bem maior. Se existir imigração e seleção natural, essa variabilidade genética vai diminuir, né? Porque a frequência gênica ali, o fluxo gênico de seres vivos vai ser menor, certo? A seleção natural ela atua como? Ela atua alterando a frequência gênica, né? Ou genotípica, como a gente já conhece, certo? Então a seleção natural ela é quem vai ser responsável no final pela evolução de cada espécie, certo? Vamos lá. Primeiro sobre mutação vamos conversar. Então vamos ver item por item aqui e comentar, certo? Alterações no material genético do DNA que originam novas versões de um gene definitivo e hereditário. Então isso é o conceito de mutação. Qualquer modificação em um DNA de uma espécie, a gente vai dizer que houve uma mutação, certo? E essa modificação no DNA, né, nos genes, ela vai ser definitiva e vai ser transmitida de geração em geração para os próximos descendentes. Tranquilo? Acúmulo de mutações vantajosas ocorre pela ação da seleção natural durante bilhões de anos de evolução biológica, né? Então, quanto mais mutações que deem vantagem à espécie, elas vão ser acumuladas, certo? Só que essa evolução ela vai ser bilhões de anos, então vai demorar muitos anos para que essas mutações que deem vantagem a alguma espécie aconteçam e vão sendo acumuladas. Tranquilo? São fontes primárias da variabilidade dos seres vivos, primeiro. Variabilidade quer dizer seres vivos diferentes, genoticamente diferentes, DNA diferente, né? Então, a mutação ela é uma fonte primária de variabilidade, de diferenciação entre os seres vivos. As mutações são feitas ao acaso e não têm qualquer relação com a necessidade do organismo. Frisem bem esta frase, certo? As mutações são feitas ao acaso. Resumindo, grave isso. As mutações sempre acontecem ao acaso, certo? Ela não tem relação com a necessidade do organismo. Vamos dar exemplos básicos, simples, de dois exemplos de mutações que acontecem, certo? Que são ao acaso e não porque o organismo necessita. Vamos lá. A resistência de bactérias a antibióticos, certo? Então, se o organismo tem uma doença bacteriana qualquer, um antibiótico é colocado, né? A maioria das bactérias elas morrem, porém algumas sobrevivem. Essas que sobrevivem, ou que sobreviverem, elas adquiriram, né? Elas adquiriram resistência ao antibiótico. Então elas sofreram mutações, muitas vezes absorvendo restos de DNA das outras que morreram, certo? Mas elas adquiriram ali uma mutação que vai dar resistência a ela e aos seus próximos descendentes. Porém, aquilo aconteceu, como a gente falou, ao acaso. Aquilo não aconteceu porque ela estava exposta a um antibiótico, certo?
Porque se fosse simplesmente por estar exposto a um antibiótico, todas as bactérias conseguiriam sofrer mutação e ter resistência. Então aquilo acontece ao acaso. O mesmo exemplo a gente pode utilizar para organismos, por exemplo, os venenos que são usados contra insetos, ok? Muitos insetos conseguem adquirir, ao longo da utilização desses inseticidas, eles conseguem adquirir uma certa resistência. E estes vão passar para os seus descendentes, certo? Sofreram uma mutação que faz com que eles sejam resistentes àquele tipo de inseticida e a sua prole, seus descendentes, vão ter esse tipo de resistência, né? Porém, isso não aconteceu simplesmente porque foram expostos ao inseticida, porque senão todos que fossem conseguiriam, tranquilo? Então lembre-se, as mutações sempre acontecem ao acaso. Aí ele diz, ocorrem espontaneamente ou podem ser induzidas por agentes externos, como radiação ionizantes e certas substâncias. Então, essa mutação pode acontecer de forma espontânea, mesmo sem elas terem tido contato com qualquer substância, apenas absorvendo, por exemplo, fragmentos de DNA de outras bactérias, né? Ou quando são expostas a qualquer tipo de radiação ou às próprias substâncias. Então, acontece espontaneamente ou quando são induzidas por agentes externos, certo? Células germinativas gametas, aí tem ali hereditariedade e evolução, né? Então os gametas eles são responsáveis pela grande variabilidade das espécies. A nossa, então, de maior variabilidade que possa existir no planeta, por exemplo, entre os animais, né? Todos nós somos diferentes. Isso se deve ao DNA que está dentro dos nossos gametas, que vem de origem materna e paterna. E todas as nossas características estão dentro dele. Nós herdamos, né, a hereditariedade dos nossos pais. E a evolução, consequentemente, ela vai ser lenta, mas ela vai acontecer aos milhares de anos. Células somáticas, câncer, né? As células somáticas, quando elas têm algum defeito, são produzidas com defeito, elas se multiplicam como qualquer outra célula. Elas fazem mitose como qualquer outra célula. Então, uma célula cancerígena nada mais é do que uma célula doente, que se multiplica e que se espalha por todo o organismo. Tranquilo? Vamos lá. Falando de mutação, aqui tem uma mutação simples e que é de fácil exemplo para todos vocês na nossa espécie, que é o albinismo, né? Ele é uma mutação na enzima tirosinase, né, que transforma um aminoácido em pigmento na pele, na melanina. Então, apenas uma alteração aqui tem nesse aminoácido faz com que a melanina não seja produzida e a pessoa nasça albino. Vamos lá. Tipos de mutações. Nós temos mutações nos genes e nós temos mutações cromossômicas. Os dos genes a gente tem três tipos: por substituição, por inserção ou por deleção, certo? Então, um gene que é substituído, a inserção de um gene a mais ou a deleção de um gene, retirada de um gene. Então, a mutação pode ser dessas três formas. E cromossômica a gente tem numéricas, por quantidade, ou estrutural. Então, são os tipos de mutações que podem acontecer. As mutações gênicas, né? Nós temos a substituição, né, que ele fala aí, pode ser silenciosa, com perda de sentido, ou mutação sem sentido, né? Então, a silenciosa é apenas a substituição de uma base nitrogenada do DNA, lembre-se bem, adenina, timina, citosina ou guanina, né? A silenciosa é muito comum e ela não expressa praticamente nenhuma diferença fenotípica, por isso não é notada, certo? Lembre-se, fenótipo é aquele que a gente consegue enxergar. A mutação com perda de sentido, quer dizer, tem como consequência a substituição de um aminoácido por outro, né? Essa vai dar um problema, essa vai dar algum problema, como por exemplo a anemia falciforme, que nada mais é do que a substituição de uma base nitrogenada e a pessoa nasce com essa doença, né? E a mutação sem sentido é aquela que origina uma proteína mais curta ou mais longa, né? Quer dizer, uma proteína que não é igual à proteína normal. Além da substituição, nós temos deleção, que é a remoção de uma base, ou inserção, que seria a adição de mais de uma base nitrogenada, certo? Aqui, para exemplificar, tem a da anemia falciforme, né? Onde o DNA da hemoglobina normal, a sua trinca é o CTT, e ali, vamos dizer, ali a mutante, ó, trocou um T do meio pelo A, pela adenina, né? Consequentemente, gente, lembre-se bem desse detalhe aqui, ó. Isso daqui nada mais é do que a síntese de proteína, quer dizer, pelo DNA nosso. É produzido o RNA mensageiro, que chega até o citoplasma, se liga ao RNA ribossômico, né? Começa a encaixar o transportador e vai formando a proteína. Então, a hemoglobina nada mais é do que uma proteína, né? Que vai formar lá, que vai estar presente dentro das hemácias e que vai dar esse formato a ele. As pessoas que têm anemia falciforme, elas vão ter uma série de dificuldades, porque a hemácia, lembre-se, é responsável
por levar o oxigênio a todas as células do nosso corpo. Então, se a gente tiver hemácia defeituosa, vai faltar oxigênio para as células, certo? Mutações estruturais, né? Os cromossomos. Como eu já tinha visto, pode ser por deleção, duplicação, translocação e inversão. Quer dizer, a quantidade de cromossomos aqui é que vai influenciar. Tranquilo? Um exemplo clássico e simples de se entender é a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ela é a trissomia no par 21, ok? Aqui embaixo aqui a gente tem o par 21, vocês estão vendo que ele não é um par, né? Ele é um trio. E isso aqui é um erro, é a adição de um cromossomo a mais. Então essa pessoa, em vez de ter 46 cromossomos, ele vai ter 47. E essa trinca é no par 21, que vai acarretar o problema da síndrome de Down, que tem uma série de limitações, né? Hoje as pessoas que têm síndrome de Down, como a gente já conversou, elas conseguem ter uma vida, se tiverem todo o acompanhamento, uma vida normal, bem interessante, conseguem ter um desenvolvimento intelectual muito bem, conseguem trabalhar, conseguem fazer tudo que um ser que não tenha a síndrome de Down consegue, certo? Então, apenas ter um acompanhamento maior, tanto de psicólogo quanto também de um médico, porque eles são suscetíveis a problemas do coração em maior quantidade do que os que não têm a síndrome, tranquilo? Mas é apenas um problema aqui de trissomia no par 21. Recombinação gênica, vamos lá. O nome recombinar quer dizer misturar. Então, é mistura de genes, né? E essa recombinação gênica, ela ocorre muito na reprodução sexuada. Por quê? Porque a gente mistura genes que vêm do pai com genes que vêm da mãe. Além disso acontecer muito na reprodução sexuada, essa mistura de genes, lembre-se, ela ocorre muito na meiose 2, que é lá no crossing over, certo? Na meiose 2 não, perdão, na meiose 1 lá no crossing over. E aí o que é que acontece? É lá que acontece a troca dos pedaços, né, entre os cromossomos homólogos, e isso faz com que a variabilidade genética nossa, por exemplo, seja tão grande, né? Por isso que eu sempre brinco que se nossos pais pudessem ter 30 filhos hoje, 40 filhos, mesmo vindo do mesmo pai e da mesma mãe, todos seriam diferentes por causa justamente desse crossing over, que faz com que a chance de ser igual seja praticamente nula. Não é impossível, mas é praticamente nula, né? Então, se você não tiver nenhum irmão gêmeo, a chance de você ter um igual a você, ali do pai e da mãe, é muito pequena. Tranquilo? Produz gametas com diferentes combinações de alelos, né? Obviamente, porque um vem de origem paterna e outro de origem materna. Os genes recombinantes, eles se juntam, né? Então cada gene do pai e da mãe vai se juntando, dependendo da característica que ele seja designado, né? Ocorrem novos arranjos de indivíduos nos quais a seleção natural atua. Então, como são sempre seres vivos diferentes, a seleção natural vai atuar muito nisso, né? Porque espécies, vamos assim dizer, indivíduos diferentes na mesma espécie estão convivendo ali. E a recombinação gênica, o que é que ela gera? Por essa mistura de genes de indivíduos diferentes, vai ter, obviamente, uma maior variabilidade genética, como eu falei no início, certo? Aqui ele mostra aqui a parte do crossing over, onde tem os quiasmas e a troca dos pedaços lá dos cromossomos. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Aqui ele mostra aqui um diagramazinho, certo? Opa. Alterações no material genético vai dar variação de indivíduos na mesma espécie, quer dizer, indivíduos diferentes na mesma espécie, né? Dando origem a gametas com mais variações, né? E com descendentes com características variadas. Então, tudo isso ali da recombinação genética vai dar origem sempre a isso, uma variabilidade genética muito grande. A seleção natural, vamos lá, né? A seleção natural, ele atua sobre os fenótipos, ele diz a interação entre o genótipo e o meio. Indivíduos mais adaptados ao ambiente são privilegiados e os menos adaptados são eliminados, né? Se lembrarmos bem da nossa última aula de evolução, era bem nisso que Darwin falava quando comparava lá as girafas dele, né? Que ele falava, ele diz nos seus postulados que existiam girafas de pescoço grande e pescoço pequeno. As de pescoço grande conseguiam alimentos com uma maior facilidade, as de pescoço pequeno não conseguiam e por isso elas deixaram de existir. Isso nada mais é do que uma seleção natural, né? Muitos cientistas hoje falam, por exemplo, que isso que está acontecendo com a nossa espécie através do coronavírus é um exemplo clássico de seleção natural, né? Sabemos que é muito triste, já passamos de 50 mil, se eu não me engano, mortos no país, né? São 50 mil famílias destruídas, mas não deixa de ser uma seleção natural do planeta. Quer dizer, os mais resistentes
os que conseguem se adaptar ao vírus, eles sobrevivem, e os menos resistentes, como diz aí o texto, são eliminados, infelizmente, certo? Por isso se protejam, se cuidem, cuidem dos seus familiares, não saiam de casa sem máscara, não saiam de casa sem um álcool em gel, por exemplo, certo? Evitem aglomeração, evitem contato físico por um bom tempo, levem a doença, encarem a doença como uma coisa séria que ela realmente é. Tranquilo? Vamos lá. Indivíduos mais adaptados tendem a deixar descendentes capazes de atingir a época reprodutiva. Quanto mais adaptado o indivíduo, o ser vivo for àquela região, ele vai ser capaz de se reproduzir e deixar descendentes que consigam também sobreviver naquele local, certo? Atua sobre traços herdáveis e esses são transmitidos apenas pela linhagem germinativa. Então, os seus descendentes, eles vão ter traços que vão ser herdados ao longo dos anos, obviamente, certo? As mutações e recombinações genéticas causam as variações sobre as quais age a seleção natural, né? Então a seleção natural é a natureza selecionando os mais fortes e os mais adaptados, até a adaptação é o próximo tema, né? Que vão sobreviver, certo? Porém, lembre-se que as mutações e as recombinações gênicas é que vão fazer com que essas espécies consigam passar por essa seleção natural. Vai depender da mutação, vai depender da recombinação gênica, da resistência daquele organismo, que vem através das suas mutações e recombinações, certo? Os pré-requisitos para haver uma seleção natural. Quais são os pré-requisitos, né? Variabilidade genética é isso. Muitos seres vivos da mesma espécie concorrendo, né? Alto número de descendentes na prole, quer dizer, uma grande quantidade de seres vivos reproduzindo ali. Obviamente, como vai ter muitos descendentes, a luta pela existência, pela sobrevivência vai ser muito grande, porque os recursos diminuem, né? E a sobrevivência e a reprodução tem que ser diferenciada. Por que vai ser diferenciada? Porque os mais fortes vão conseguir sobreviver. Os mais fracos, infelizmente, vão desaparecer. Tranquilo? Aqui nós temos um mapazinho explicando, né, todo o nosso conteúdo de hoje, né? Primeiro, a mutação e recombinação gênica, que elas são os fatores que influenciam na evolução. As duas interagindo vão causar uma variabilidade genética, né? Vão causar uma grande quantidade de seres vivos e espécies diferentes, e até seres vivos da mesma espécie, porém muitos diferentes. Aqui, como essa variabilidade genética é muito grande, vai ter a seleção natural, né? Onde os fortes sobrevivem e no final, obviamente, quem se adaptar continua. Quem não se adaptar desaparece daquele ecossistema, certo? A adaptação, a adequação do organismo ou suas características ao meio. Apenas a seleção natural pode melhorar o valor adaptativo de uma característica. A adaptação geralmente produz um ótimo fenótipo. Todos os traços fenótipos possuem evolução independente, certo? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo da nossa região aqui, né? Eu moro no interior de Pernambuco, então eu vou dar um exemplo aqui de adaptação do nosso meio ambiente. Todos vocês sabem, acredito eu que todos que estejam vendo esse vídeo, sejam de Pernambuco ou não, sabem que Recife tem um problema muito grave com tubarões, ataques de tubarão, né? Inclusive, Recife, para vocês terem ideia, eles têm um grau de ataque mais alto do que muitas regiões pelo mundo, que inclusive tem tubarões mais agressivos, como o tubarão branco. Então, a gente tem mais casos de ataque em Recife do que em outros locais, né? Só que esses ataques de tubarões em Recife, eles não eram tão frequentes antes da década de 80, vamos dizer assim. Isso não era frequente como hoje. Então, por que isso acontece hoje? Isso acontece hoje justamente por essa palavrinha que tem aí em cima, adaptação. É uma adaptação dos tubarões à modificação do ecossistema deles. O ecossistema deles foi modificado, né? Eles viviam na região onde hoje é o Porto de Suape, né? Era lá onde eles viviam, se reproduziam. Foi construída aquela obra belíssima, né? De arquitetura linda, um dos maiores portos, acho que já foi até o maior porto da América Latina. Só que aí, quando se construiu, não chamou nenhum biólogo, não chamou nenhum ambientalista para analisar a destruição e o aterramento de todos aqueles manguezais que ali tinham, o que causariam no ecossistema. E aí foi que aconteceu, os tubarões se mudaram para o manancial, se mudaram para o rio Jaboatão, né? Na realidade,
o encontro do rio do mar. E é lá que eles vivem hoje, que é bem pertinho de lá para as praias principais de Recife, por exemplo, a viagem é bem pertinho. Então aquilo nada mais foi do que uma adaptação dos tubarões. Ou eles se adaptavam, ou eles desapareciam do ecossistema. Então eles obviamente lutaram para se adaptar. Tranquilo? Temos aqui alguns exemplos de adaptações, certo? Por exemplo, temos aqui, ó, sua pele azul, o sapo ali, a rã no caso, perdão. Sua pele azul serve como um aviso aos predadores, né? Quando vocês estiverem numa floresta, numa mata, em que vocês verem um animal bem colorido, não cheguem perto dele. Porque geralmente, esses animais mais coloridos, essa cor é justamente para afugentar pessoas, afugentar outros seres vivos que queiram atacá-lo, né? E no caso das rãs e de sapos, todos eles que são bem coloridos geralmente são bem venenosos, né? E esses venenos podem paralisar e até matar outras espécies, né? Aí ele fala aqui, insetos. Alguns insetos adquirem resistência ao inseticida, né? Então, quando eles adquirem resistência, vai precisar cada vez mais veneno para poder matá-los. Então, isso é um exemplo de adaptação, certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula. Eu espero que tenha sido agradável, né? Tenho tentado ser o mais breve possível para que as aulas não fiquem tão cansativas, né? Peço mais uma vez a vocês que curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas, se inscrevam no canal, ativem o sininho, ajudem com sugestões, comentem com sugestões, certo? E qualquer dúvida me procurem aí pelo YouTube nos comentários, basta fazer um comentário que eu respondo, ou me procurem pelo WhatsApp, ok? Espero logo estejamos juntos, se cuidem, e é isso, tchau, um abraço.